Quando o aluno perguntou se o outro preferia morrer ou dar a bunda, e o coitado respondeu com voz de choro: eu não quero morrer. Uma aluna sempre responde todas as perguntas nas aulas e agora chamam ela de Alex. Ai, gente, um tema que você sempre adora quando a gente fala aqui, né, é educação. Educação, estamos precisando. Ainda mais hoje em dia que tá tão difícil, principalmente para os professores nas escolas, tendo que ter muita paciência, mas também maturidade, né, pra manter a postura na frente dos alunos. Apesar de fora da sala de aula o professor talvez não ter postura nenhuma, na frente dos alunos ele tem que ter, né? E teve um tweet que viralizou demais, falando sobre a dificuldade de manter a maturidade na frente de crianças, né, dando aula, sendo um professor exemplo. Esse daqui, ó: tenho que amadurecer pra ser professora. Toda piadinha de aluno, eu fico assim. Eu amo esse vídeo. Pra quem não se lembra, né, esse vídeo vem de outro vídeo maravilhoso que a mulher, infelizmente, não conseguiu manter, né, a expressão séria, não conseguiu segurar a risada. Mas, apesar disso, esse vídeo trouxe à tona vários relatos de vários professores que não conseguem segurar a risada, gente, diante de certas piadinhas. Mas o vídeo em questão, antes da gente ver os relatos, é esse daqui, ó. As divas estavam fazendo aqui uma live. Venda, Era uma live de uma promoção. Vendendo produtinhos, e ela foi ler um comentário no chat. Olha que lindo. Quero um pau não, esse aqui, ó. Ó, a coxa de feijão. Aqui, peraí, calma aí, né? Quero pau duro vermelho. É Rosângela Oliveira. Não dá pra vocês, não. Não liberta os meninos aqui, não. Vocês desculpam. Gente, é bom de rir. O sotaque só melhora, né? Só melhora. Mas enfim, Quero gente, pau duro vermelho. vocês ficam assim diante de certas piadinhas também, né? Tem muito professor que eu acho que é difícil, viu? Difícil de segurar. Então vamos ver algumas aqui que as pessoas mandaram. Aluno do primeiro aninho, pré-viadinho. Hã? Ainda não é viadinho completo, será? Que isso, gente? Que horror. Pré-viadinho? Que isso? Ele tá em processo, talvez. Ai. Que é isso? Ai, mas, gente, às vezes a gente vê a criança, a gente já imagina. Essa me pegou desprevenido. Às vezes a gente sabe, né? Tá, vamos lá. Aluno do primeiro aninho, pré-viadinho, chamou o colega de viado. Eu disse: que isso? O que significa viado? Ele me vira no maior deboche: você sabe muito bem o que significa tirão demais e altura de menos. Ai, gente, eu já tive que dar aula, né, pra crianças. É, e eu aula tinha... clandestina, né? Abafa. Mas eu dei aula pro ensino fundamental de inglês. Pergunta o curso que o Matheus fez pra dar aula. É, realmente, assim, a lei realmente não estava ajudando, mas eu estava lá. Nossa, era difícil me segurar, viu? Com muita coisa, era complicado. Além do que eu tinha que fingir que eu era mais velho do que eu era, né? O Matheus indo dar aula, igual a Larissa Manoela naquele programa que ela usa aquela maquiagem de velha. Você passando a maquiagem de velho antes da aula. O Matheus com 14 anos dando aula na escola. Ah, gente, acontecia cada coisa. Tinha uma menina que ela era muito difícil porque ela era uma aluna muito complicada, muito bagunceira, mas eu sempre morria de rir dela, porque todas as provas ela se recusava a botar o nome dela. Ela é uma das poucas alunas que eu lembro o nome, que chamava Késia, porque todas as provas chegava, tô passando as provas de todo mundo, aí chegava lá, nome, Lady Gaga. Aí cada prova ela botava o nome de uma artista diferente. Eu falava: Késia, você não pode fazer isso, tinha que sentar, tinha que conversar. Mas quando eu chegava em casa eu via, eu cagava de tanto rir. Quando tava dando uma palestra sobre formas de trabalho, um aluno falou: acho que meu pai é MEI. No que outro respondeu: meiliciano. Adivinha o DDD, né? Ai, gente, só pode ser do Rio de Janeiro. Quando um aluno perguntou se o outro preferia morrer ou dar a bunda. Meu Deus, você selecionou umas horríveis. O Guinho que selecionou, tá, gente? Qualquer coisa vocês reclamam com ele. Quando o aluno perguntou se o outro preferia morrer ou dar a bunda, e o coitado respondeu com voz de choro: eu não quero morrer. Você sabe que minha mãe fala que uma vez um aluno me mandou ir tomar no cu. Eu era criança, né? E eu comecei a chorar falando: eu não peguei o cu dele. Eu juro que eu não peguei. Eu não sabia o que era. A vez que eu tava estagiando, a professora falou: fulano, você tá fazendo muita bagunça, vamos ter que chamar seu pai. E ele respondeu com: finalmente vou conhecer ele.
Eu não sei se eu ia aguentar. Eu me conheço, não vai dar. Não consigo, não tô acostumada. Eu não sei se eu conseguiria ficar sério também, Eu gente. não conseguiria. Não ia ter como. Não ia ter condição. E pior que tem coisa que você não pode rir, porque acaba que a pessoa tá zoando o outro coleguinha, e aí você não pode rir, porque Pois você é. dá munição. Não, porque muitas dessas coisas, na verdade, o professor está presenciando um bullying. Mas teve uma criatividade ao fazer o xingamento, né? Que você tem que separar o momento de dar risada e o momento de dar sermão. Tem que ter muita maturidade. Uma aluna sempre responde todas as perguntas nas aulas, e agora chamam ela de Alexa. É um semi-bullying, né? Mas é um bullying de boa, É um eu bullying acho. criativo, é um bullying... Incentiva até, né? Que ela seja É estudiosa. um bullying mais amigável. É, eu acho um bullying É tranquilo um até. deboche, não é um bullying, é um deboche. Tem razão, não é um bullying, é um debochezinho. Daniel, olha, eu sou professor de geografia e já chegou ao ponto de alunos escolherem um nome drag pra mim. Diana Vulcânica. Ai, que fofo. Mas é bem fofo isso, né? Fofo. Eu, quando um aluno chamou o outro de mosquito da dengue... E o que é pivete? Pivete, e o Pivete respondeu que era porque enchia ele de picada. Nossa, mas eu não sabia que você tinha selecionado as coisas tão horríveis. Ué, mas é engraçado, não pode rir. Mas é engraçado. Meu Deus do céu. Tá, isso aqui é bullying também, vou pular então, peraí. Não, mas depende, é um bullying bom ou um bullying... Não, é que tem uns bem pesados. Não, deixa eu ler o que tava escrito ali. Que isso, Guigo? Eu fiquei até chocado com o que os meus olhos viram ali que tava escrito. Estava aplicando prova e o querido sentado de uma forma que o colega de trás conseguia ver toda a prova dele. Falei, fulano, seu colega tá vendo sua prova toda. E recebi de resposta, tenho nada a esconder não, professor, minha vida é um livro aberto. Como eu ficaria sério? Ai, o problema na verdade é quem tá colando, né? Não é quem tá deixando o outro ver. Hã? O problema é quem tá colando? Não, É. é dos dois, ué. Se é proposital. Ah, mas o menino não tem culpa se a prova dele está à vista. O outro que não tem que olhar. Não tem culpa. Você acha que não tem culpa, né? Vocês já colaram muito gente na escola? Nossa, eu já fiz prova assim de lado, assim, ó. Nossa, pra poder... eu já colava horrores. Não, mas eu tava passando cola. Na verdade, eu mais passava do que colava. Eu só colei no ensino médio. No ensino fundamental também, né? Se for colar no ensino fundamental também, né? No ensino médio eu colei... tinha uma amiga minha que o cara que tirava a Xerox era apaixonado por ela. E aí teve uma época, né? Como ele que xerocava todas as provas, teve uma época que a gente descobriu uma maravilhosa tática. Pra tentar ajudar ele a ficar com ela, que a gente só fingia porque ela sabia de tudo e ela não queria ficar com ele, a gente começou a comprar provas dele. Ele oferecia as provas. Ele falava, eu posso oferecer a prova pra vocês me pagam, eu entrego pra vocês antes de xerocar. Ele tinha quantos anos? Ele era menor de idade, ela também. Tá bom. Tá bom, eu fiquei assustado. Uma vez, 2 alunos estavam brigando e um falou pro outro, tu é tão feio que na sua ultrassom tinha opção de dislike. Aí tá vendo, esse não pode rir, porque aí é bullying. Quando eu dava aula pra uma criança cabeçudinha, chegou atrasada porque tinha se perdido e a outra lançou, como você perdeu se tu tem o Google Maps na cabeça? Gente, coitada, minhas crianças hoje em dia também estão demais, né? Se bem que sempre estiveram, foi né? assim. Criança sempre foi assim. complicado. O papel do professor é dar ordem na bagunça. O problema é que as pessoas não estão dando ordem. Ou às vezes até tão, né? Só que é difícil de segurar. Lembro da época que eu dava aula em curso de inglês, igual eu. E 2 alunas eram gêmeas idênticas. Uma fez um aviãozinho no meio da aula e tacou na irmã. Fui perguntar o porquê e logo depois ela disse o seguinte, a gente é as Torres Gêmeas. Eu tive que ir tomar água. Não foi piada, foi na inocência, mas eu ri muito. Anteontem levaram um coelho pra escola por causa da Páscoa. Quando ele chegou dentro de uma caixa, avisaram que tinha chegado uma visita especial, mas que não podia fazer barulho porque incomodava ele. Um querido me lança é um autista. O tudo que ele fez na inocência, né? Chega a ser uma atitude bonitinha dele. Mas como é que a escola ia levar uma criança autista dentro de uma caixa? É tipo aqueles vídeos misteriosos da Camila Loures. Que ela fica gritando, né? Aqui os alunos, ó. Pôs a boca na minha unha. Pôs a boca na minha unha. Gigante, tô sentindo respirando, o coração batendo. Tô sentindo respirando, o coração batendo. Que isso? Que é isso? É real isso? Que isso? É real isso? Aqui no YouTube. É real. Quando eu era essa. traficante. Como assim? Você vai vir clicar nesse vídeo? Eu quero saber qual que é o clickbait disso. Oi, gente, eu sou Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal. Tá, né? Não vamos descobrir o que Porque era. a gente vai ter que ver o vídeo Assim, inteiro. se tem a ver com Patati Patatá, tô imaginando que ela revendeu ingresso do Patati Eu Patatá. também. E quando eu era criança, eu acho que eu já contei isso, que um cara foi na minha escola vendendo ingresso pro show do Kaique Brito com a Stephanie Brito. E era de mentira, esse é um né? grande trauma
trauma que eu tenho da minha infância. Era R$3, eu lembro que era R$3. E no dia do evento eu tinha que levar 1 quilo de alimento não perecível, que era numa praça. Aí você pergunta, ué, Kaique Brito e Stephanie Brito cantavam? Não, nunca cantaram. Só que chegou anunciando o show e tava passando a novela O Beijo do Vampiro, que tinha os dois. Então os dois estavam no auge. E aí eu amava a novela O Beijo do Vampiro, eu pensei, bom, vou lá, né, a prestigiar a carreira de cantrizes. Mas como é que... Isso foi na porta da escola ou dentro da escola? Era um cara que era tio de um aluno da minha sala. Nossa, mas a escola deixou ele passar o golpe. A escola deixou ele entrar. Que escola é essa? Ele foi era a escola Governador Estadual Israel Pinheiro, em Iberité. Ele foi de sala em sala vendendo os ingressos, eu comprei. Aí depois a minha mãe me levou lá na porta da casa dele, porque ele morava perto da gente, e ele devolveu o dinheiro. Gente, mas a escola permitiu que um cara entrasse. Não, e ninguém averigou. Ninguém achou estranho. É a mesma coisa que roubar doce de criança. Não, e ele foi 2 vezes, porque ele foi uma primeira vez anunciando e ele voltou depois no dia seguinte recolhendo dinheiro. Só que era uma época que não tinha internet de fácil acesso. Mas mesmo assim, né? Como é que a escola permite uma coisa dessa? Gente, eu não esqueço da decepção, que a minha mãe, tadinha, lambeu meu cabelo, né? Colocou meu cabelo bem lambidinho de lado. Eu fui todo engomadinho, segurando meu saquinho de feijão pra ir na praça lá. Chegou na praça, cadê? Não tinha nada, não tinha estrutura, não tinha coisa nenhuma. Eu acredito que Patati Patatá não fez essa palhaçada. Aí não tinha internet no celular também pra pesquisar. A gente saiu perguntando, né? Poxa, você sabe onde é o show da Stephanie Brito, do Kaique Brito? Ninguém sabia de nada, porque não existia. Olha, o Ricardo Franco comentando no nosso chat, sua mãe foi atrás de R$3. Gente, mas isso, R$3, na época devia ser hoje o quê? 25? É, sei lá, não sei. Tem quanto tempo isso? Quando que passou a novela O Beijo do Vampiro? 2001? 2002. Quanto vale o dinheiro? Quanto vocês acham que valeria hoje R$3 de 2002? Ah, uns R$15, sei Quanto era lá. uma Coca-Cola em 2002? Pra fazer a comparação, uma Coca-Cola de 2 litros tá falando que custava R$2. Coca-Cola hoje. Porque cada lugar que você vai tá um preço diferente. Coca-Cola valor. Ó, o pessoal tá falando uns R$20. Uma Coca-Cola de 2 litros hoje tá em média de 10. R$9. Então subiu. Hoje seriam uns 15 reais. Seriam uns 15 reais. Mas assim, gente, a minha mãe e eu, a gente era bem pobrinho, tá? Esse dinheiro fazia diferença, assim. Olha, o pessoal tá falando, em Curitiba é R$17 a Coca 2 litros. Mas no supermercado ou em restaurante? Outro cabeçudo, gente. Uma vez falaram pro moleque cabeçudo da minha sala que um sonho dele durava 8 temporadas e eu rio até hoje. Ai, gente, muita criança cabeçuda. Eu era uma criança bem cabeçuda, inclusive. Eu sou cabeçudo até hoje. Você é cabeçudo? Assim, o negócio da cabeça é proporcionalmente ao corpo. Matheus não é cabeçudo. Pode ser que você tenha uma cabeçona, mas a sua cabeçona é proporcional ao seu corpão. Eu sinto que eu sou meio Funko Pop. Não tem nada a ver. O meu corpo não é proporcional ao tamanho da minha cabeça. Sim. A minha cabeça, eu não acho que eu tenho uma cabeça. Você fala assim, nossa, cabeça grande. Só que quando você junta com o corpo, eu sinto que parece um Funko Pop. Você sofreu bullying por causa da sua cabeça na escola? Não, eu faço bullying comigo mesmo. Eu sempre fui cabeçudo. Tanto é que o meu pai, o apelido dele lá na minha cidade era Cabeça. Cabeção. E aí o meu apelido era Cabeça Júnior. Cabeça grande da moléstia. Mas aí, pelo menos, eu cresci, né? Não, aí mas minha cabeça ficou... Não, mas você é proporcional. É. O seu corpo é grande. Agora, a minha cabeça é grande para o meu corpo, é diferente. Não, nada a ver, gente. Comentem aí no chat aí que o Matheus não é cabeçudo. Eu sou mais miudinho. Não, nada a ver. Dou aula de inglês numa escola agrícola e na turma do noturno entrou uma perereca na sala e o querido gritou: "A Pussy!" Gente, pra quem não sabe, a tradução de a Pussy seria... Perereca. Assim, Só que outra perereca. com palavra, seria meio que buceta, né? É. Mas a tradução literal, assim como perereca é um animal, a Pussy é um filhote de gato. Uma vez me falaram que buceta é um instrumento de pesca que tem este formato. Eu nunca averiguei essa informação. É verdade isso, gente? Só que não dá nem pra eu pesquisar na internet essa palavra, né? Porque eu tenho certeza que não vai Não aparecer. dá. É verdade? Eu quero saber se alguém sabe me dizer se procede. Eu escutei isso uma vez, há muitos anos atrás, falando que buceta era um instrumento de pesca que tem este formato. Vou pesquisar sem mostrar na tela, porque senão vai Bota dar muito assim, ruim. ó, pesca, buceta. Instrumento de Vou pesca? colocar buceta e instrumento de pesca. Isca artificial de buceta? Como assim? Isca artificial de buceta? Ai, meu Deus, quantas mulheres são necessárias pra fazer essa isca? A isca artificial de... Peraí, volta. Não tem como mostrar isso, não. Não tem. Gente, será que não tem como mostrar? Só o comecinho da goiaba. Eu pesquisei. Olha a isca artificial de buceta. A isca de buceta, eu vou mostrar rapidinho.
Eu acho que não é verdade o que me falaram, porque eu não encontrei. Eu acho que mentiram pra você mesmo. Ai, gente, vamos voltar aqui. Essa semana eu entrei numa turma pra brigar, porque os alunos estavam cortando os próprios cabelos pra montar uma peruca pro professor de educação física que é careca. Foi Deus que segurou minha risada dentro daquela sala. Ai, bullying com o professor careca. E eu tinha uma professora que gostava de ser chamada de Mocreia. Todo mundo chamava ela de Mocreia. E aí... Como é que é? O apelido dela era Mocreia. Só que Mas era... quem que deu esse apelido pra ela? Ela mesma. Ah, ela mesma? É, ela era conhecida por todos como Mocreia, só que era um dilema porque até os professores conheciam ela como Mocreia, mas era meio que incorreto, né? Os professores se referirem a ela como Mocreia. Aí os professores viviam falando, porque a Mocreia... Ah, não. Eu nem lembro o nome dela, eu lembro só que ela era Mocreia. Ana. Eu não lembro o nome dela. Mas eles corrigiam, só que primeiro eles falavam Mocreia, depois eles pediam desculpa, corrigiam e chamavam ela de Mocreia. De Mocreia não. Valéria. Eu tô tentando lembrar Era Valéria o nome se dela. acontecer alguma coisa do tipo na minha escola, mas eu não lembro. Eu tinha uma professora que ela dava aula comendo giz. Nossa. Ela era uma professora de matemática. Ela fazia assim, ó. Ela era bem fumante. E aí ela escrevia assim no quadro com a mão toda mole. Aí ela botava o giz assim. E às vezes ela fazia assim, ó. Ah, que nojo. Você acredita? E às vezes quando a gente conversava muito, ela jogava o giz na gente. Ela tinha uma tária com giz. É, eu acabei de lembrar disso. Eu era criança e eu lembro de ficar vendo ela lambendo os dedos com giz. Coitada, que Deus a tenha. Na escola eu apelidei um moleque de pilha fraca, porque ele tinha um olho caído. Nossa, gente, que horror. Só que aí toda vez que o professor de geografia ouvia alguém chamar o garoto de pilha fraca, ele fingia que ia tossir e saía da sala. Tu olhava pela janelinha da porta e ele tava assim. Porque é isso, né? Não pode rir na frente Não dos alunos. pode. Não pode, é feio isso. Ri muito quando uma criança perguntou: a dengue é contagiosa? E a outra respondeu: se você estiver do lado do mosquito, sim. Estagiei numa escola que nem teto tinha direito. E o menino entrou na sala depois do intervalo dizendo: Alexa, liga... Alexa, ligar o ar da sala. Essa é boa. Olha, o Horácio falou: meninos, é boceta com O. Parece que é um nome de um aparelho de pesca. Olha, deixa eu pesquisar. Boceta pesca. Não, pela... Imagina se tivesse com isso aberto na live. Tira isso, tira. Será que o Horácio mentiu pra gente? Não, tá aqui, ó. Dicionário. Eu não posso nem abrir. Tipo de bolsa feita em borracha utilizada para... Ah, vou colocar bolsa. Não existe isso, Matheus. Isso é mentira. Estão mentindo pra gente. Não pesquisa isso, gente. Não pesquisa isso. Quando durante o EAD na pandemia um aluno ligou o microfone pra falar que tinha que sair porque a avó dele tinha caído da escada e dava pra escutar assim... e dava pra escutar a senhora pedindo ajuda ao fundo do áudio. Gente. Ai, talvez ele pode também ter colocado alguém pra ajudar. A avó caiu, a primeira reação do menino é mandar mensagem. Esse bobeiro aí foi armado. Mas é porque às vezes tinha umas aulas que você tinha que ficar com a webcam ligada, que você não podia sair da frente. Uma das coisas que mais amo é a geração de twitteiro que agora é professor. Na moral, sempre tem algo mirabolante acontecendo em sala de aula que eles contam e eu me cago de rir. Agradeço a todos pelo entretenimento. Ai, gente, conta aí pra gente coisas que você já passou na sala, principalmente se você é professor. Situações em que foi difícil ficar sério, manter a maturidade. Conta pra gente.